Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos de 11 a 17. Epístola de Tiago, Novo Testamento, em seu capítulo 4. Faremos a leitura dos versículos de 11 a 17. Meus irmãos, é essencial para a carreira cristã, para a vida cristã, nós nos aprofundarmos na Palavra de Deus, nós crescermos em conhecimento do nosso Deus, pela revelação que Ele nos concedeu. E para isso, nós precisamos ler a Palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar a conhecer o texto bíblico, e também uma bênção que nós temos à nossa disposição é a nossa EBD. Como irmãos, comunitariamente, nós podemos crescer juntos. Então, se você não vem à EBD, você está perdendo, mas eu já te convido a deixar de se privar desse privilégio que é crescer em comunidade junto com seus irmãos, conhecendo a Palavra de Deus. Agora sim, Epístola de Tiago, em seu capítulo 4, versículos de 11 a 17. Assim diz a palavra do Senhor: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Oremos uma vez mais. Santo Deus, é a Tua palavra, é o Teu povo aqui presente, reunido, Senhor Deus, é o Teu servo. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua doce voz nesta manhã. Nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Então, usa-me, Senhor Deus, abre nosso entendimento, uma vez mais pedimos, e é no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos queridos, nós temos uma figura um tanto controversa no nosso estado. É um jogador famoso, e ali com seus idos de 2005, ainda em atividade, ele profere uma frase que é interessante, que abre a nossa manhã esse dia. É o Romário. Vocês conhecem, acho que não tem ninguém que não conheça quem é o Romário, né? Inclusive já foi político também, enfim. Ele diz a seguinte frase, e aqui eu vou fazer uma adaptação, porque a gente não pode proferir devidas palavras em ambiente eclesiástico, nem na vida cotidiana. Há uma confusão entre o Pelé e ele. O Pelé faz algumas assertivas a respeito dele. Ele diz: Pelé calado é um poeta. Quando abre a boca, só fala o que não deve. Obviamente, não foi isso que ele disse, né? Tinha que colocar um sapato na boca. E é interessante, independente do contexto, quem está certo, quem está errado, a postura do próprio Romário para uma pessoa mais velha, mas analisando essa frase dele, a gente começa a pensar a respeito daquilo que a gente fala. E é interessante que Deus é tão bom, que a graça comum alcança até mesmo o Romário, que isso é reflexo de um ensinamento bíblico. Lá em Provérbios, no capítulo 17, 28, a gente tem o seguinte versículo: até o insensato, ou seja, o tolo, passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento, ou seja, que é inteligente. Quando a gente diz a respeito do que falamos, a gente pode se passar por sábio ou muito tolo. Então, o que nós falamos é essencial de nós pensarmos e tratarmos. Com base nisso, meus irmãos, e com a leitura
leitura que nós fizemos, queria tratar com a igreja do seguinte tema: cristão, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Não combinamos, mas o presbítero Elias, inclusive, conduzindo o momento de confissão, citou o versículo de Tiago, em que fala que a língua é fogo. A língua é fogo. Meus irmãos e queridos, nosso pastor, a Igreja da Tijuca, tem estudado a Epístola de Tiago de maneira completa, ou seja, a gente tem lá do início até aqui. E o pastor já vem trabalhando conosco o ensinamento da Epístola de Tiago, que é importantíssimo para a nossa vida. Aqui a gente vai fazer um relembrando assim, do que a gente vem ouvindo, que é importante para a gente entender esses textos que nós lemos hoje. E é interessante que a Epístola de Tiago, ela é dirigida para cristãos, ou seja, gente como eu e você, que um dia ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, se viu como um pecador completamente perdido, cujo destino, como lemos também, seria a perdição eterna, o inferno mesmo, mas que por ouvir a palavra do Senhor, por ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, de que um dia Deus Filho encarna, pisa no chão que nós pisamos, vive uma vida perfeita e sobe na cruz do Calvário, sofrendo pelo meu e pelo seu pecado. Ele de fato morre, experimenta a morte, além dos terríveis sofrimentos que ele experimentou, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, e isso faz toda a diferença, isso muda a nossa história. Então, quando a gente ouve essa mensagem, quando aquela comunidade para a qual Tiago está endereçando a sua carta ouve essa mensagem, ela é transformada. Ela vive pela graça, e por assim dizer, o nascimento dela é marcado pelo batismo. Mas após o nascimento, meus irmãos, o que vem é o crescimento. Faz parte da biologia humana e não é diferente em se tratando da vida espiritual. Se nascemos uma vez e cremos no Evangelho e sabemos que isso é dom de Deus, a fé é dom de Deus, é a atuação da graça o tempo todo no coração do homem, agora nós temos essa mesma graça para tocar, para crescer, para seguir a jornada da fé. E é para este povo crente, irmãos nossos, que o apóstolo Tiago dirige a carta. E aí a gente começa a pensar exatamente no proceder, porque a doutrina cristã, ela não é algo abstrato, que trata apenas de ideia, mas não tem reflexo nenhum na vida. Muito pelo contrário. Se tem algo que o cristianismo não é teoria apenas. A vida cristã, ela parte da doutrina correta, mas que sempre desemboca em vida prática, no cotidiano, em testemunho. Quando Tiago, então, ele vira para essa comunidade de crentes, povo que crê em Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, e agora vai tratar de pecados específicos, e aqui a gente vai falar da língua especificamente, ele está tratando porque são cristãos. E porque são cristãos, eles já receberam graça em Deus para viver de modo que glorifiquem a Deus. E aí você vai se limpando, vai se desvencilhando, ou melhor dizendo, o próprio Espírito vai operando em você, você deixa de fazer aquilo que não devia e passa a fazer a vontade de Deus. Feito esse panorama, ou seja, a gente está falando de gente crente, igual a nós, mas que precisa ter o coração tratado de forma que a vida prática reflita o nosso Senhor Jesus Cristo. É que Paulo ele começa a tratar com essa igreja, e a palavra de Deus trata conosco hoje a respeito da língua. A gente poderia dizer que o apóstolo Tiago ele faz uma teologia da língua, por assim dizer. E aqui eu estou falando do verbalizar, aquilo que a gente usa o dom de Deus, que é a comunicação, para fazer no dia a dia. Quando Tiago, então, ele vai falar do uso da língua para aquela comunidade, ele vai dizer que muitas pessoas, inclusive pessoas que confessam Jesus Cristo, elas usam a língua de modo precipitado, falam rápido demais, não refletem a respeito daquilo que falam. E Eclesiastes vai dizer que é melhor a gente chegar para ouvir, para a gente não se precipitar com a boca.
Porque do muito falar, aquela pessoa que fala muito, normalmente ela se complica. E você e eu sabemos disso. E a Bíblia nos ensina isso. Um uso errado da língua, precipitação. É mais fácil calar e não pecar do que falar demais, e assim as palavras não voltam, meus irmãos. Mas Tiago, ele continua. Lá no seu capítulo 1 ainda, ele vai falar daquele que fala desenfreadamente. E ele vai lembrar, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana a si próprio, e a sua religião é vã. Então a gente percebe que aquilo que a gente fala aponta para de fato se nós cremos ou não em Jesus Cristo. Vocês se recordam que Jesus falou que a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Tiago ele não está inovando, ele está apenas relembrando aqueles cristãos aquilo que o nosso mestre Jesus Cristo já havia dito. Aqueles que não guardam a língua de pecar, ou seja, é quase como se não botasse uma cela em sua própria língua para não falar desenfreadamente, está deixando de seguir a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala precipitadamente, fala desenfreadamente, usa a língua para fazer acepções de pessoas. Tiago 2, versículos 3 e 4, ele vai dizer: aquele que dá honra ao rico, mas menospreza ao pobre. É aquele que usa da pompa e da circunstância. Vem aqui, meu irmão. Senta aqui no melhor lugar. E aquele que não tem o título, o status, o dinheiro. Não, senta ali perto da escada, ali embaixo, lá do lado da Ana, bem longe. O uso da língua para fazer acepção de pessoas. Mas o uso errado da língua que o apóstolo Tiago vai nos dizer. O uso da língua para blasfemar contra Deus. Tiago 2,7. Não são eles que blasfemam o bom nome de Deus que sobre vós foi invocado? O uso errado da língua. O uso da língua para simular uma fé cristã, mas que não reflete conhecimento de Deus, comunhão com Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Fala que tem, fala que é crente, mas de fato não é, porque as obras dele não manifestam que ele conhece Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus, confrontando com os fariseus mesmo, vai dizer de pessoas que fazem longas orações para esconder a iniquidade. É muito espiritual, mas não conhece a Jesus Cristo de verdade. Mais um alerta que o apóstolo nos dá: uso da língua para se fazer de mestre, não sendo. Tiago vai dizer: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres. Sabemos que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Pessoas que falam de coisas que não conhecem de verdade, julgam até o próprio Deus. Mas Deus é injusto? Como é que ele faz isso? Julgam o outro. Paulo, concordando com o ensino de Tiago, ele vai dizer de pessoas que se perderam no muito falar, o falar frívolo, inclusive, pretendendo por passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizia, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aquela pessoa que acha que sabe, fala como se soubesse, mas que não sabe de fato. Mais um alerta que o apóstolo nos dá: o uso da língua para se vangloriar da malícia, aquela pessoa que tem prazer na maldade que faz. É aquele amigo, eu falo amigo para não ser você ou eu, mas é aquela pessoa que, supondo, trai a esposa e tira vantagem. Não, você sabe como é que é, eu sou um pegador nato. Se vangloria da maldade que faz.
o uso da língua para amaldiçoar. Tiago 3,9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, e não deve ser assim, meus irmãos. E eu e você sabemos. Quando o apóstolo, então, ele vem trilhando esse caminho ao longo da epístola, e todos esses textos estão antes do momento que chegamos agora, ele já está trabalhando desse uso da língua pelo cristão, ensinando, obviamente, o que não fazer. Quando ele chega, então, nessa perícope que lemos, versículos 11 e 12, ele vai dar o primeiro alerta a mim e a você esta manhã. Cristão, cuidado com a língua. Não fale mal do seu irmão. Usar a língua para falar mal do irmão. Irmãos, não faleis mal um dos outros. É interessante que às vezes a pessoa acha que comentar do outro está ajudando, né? Mas se eu tenho um problema com o Luciano, dificilmente eu vou falar com ele. Eu vou falar do Elias e do Luciano. Pô, você sabe o Luciano? Aquela camisa da Puma, não combinou. E ao invés de fato ajudar, se o irmão está precisando de ajuda, eu só falo mal do fulano, de ciclano. Certa vez eu ouvi de um conhecido meu que ele falou assim: não é fofoca, é controle social. A gente dá até nome diferente para as coisas que a gente sabe que está errado. Falar mal do irmão. Lucas, qual é a consequência de falar mal dos irmãos? Se é que a gente precisa aprender disso, mas vamos relembrar. O julgamento sem misericórdia. O próprio Tiago vai dizer: aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Retomando o que ele já havia tratado no capítulo 2. E aí nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos lembrar, meus irmãos. E isso tem que tremer o nosso coração, porque é Jesus quem está falando. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o teu argueiro do olho, quando tens a trave no teu? Pessoa que tem solução para todos os problemas do outro, mas não trata da própria vida. Fala mal do irmão, mas faz pior que o irmão. E via de regra, o julgamento que a gente faz, ele é sem misericórdia. A gente não chega, não pergunta, não tenta entender a situação para depois julgar. Não, muito rapidamente a gente condena de vez. Se a gente lembrar lá do relato de Gênesis, no capítulo 3, a gente vai se recordar daquele que não precisa perguntar, porque de fato conhece, que é o nosso Deus. É o que conhece a mim e a você de forma plena e completa, que não se emaranha, não fica preso a possibilidades. Ele sabe. Mas quando ele chega diante de Adão, ele fala: Adão, o que você faz? O que você está fazendo? Às vezes, meu irmão, se o objetivo é de fato ajudar o seu irmão, pergunta. Às vezes você só está com um julgamento truncado. Às vezes que você acha que ele está fazendo de errado, ele não está fazendo. Mas se você não perguntar, não tem como você saber. Se o Deus que nós servimos se preocupa de lidar justamente com as suas criaturas, a gente não julgue sem misericórdia dos nossos irmãos. E o próprio Tiago, ele vai nos lembrar de quem nós somos. Tu, porém, quem és que julga o próximo?
Quem nós somos para julgar o próximo? E aqui, meus irmãos, a gente precisa se recordar. Se eu vejo um irmão pecando, a primeira coisa que o meu coração deveria sentir é temor. Porque eu posso fazer igual ou pior. A psicologia vai dizer, que eu não sou psicólogo, psicologia de boteco, que quando a gente repara o defeito no outro, na verdade, e se ira com isso, a gente está vendo a si próprio. Por isso a reação desmedida. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós, como irmãos, nós não julgamos o outro, ou não deveríamos. Porque há um sim, e ele, a quem nós devemos temer, que julga retamente a mim e a você. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Primeiro ensino de Tiago, então, que aprendemos a partir do texto que lemos. Cuidado com a língua. Não fale mal do seu irmão. Não julgue sem misericórdia o seu irmão. Mas o texto ele continua. E aqui, às vezes, parece que ele mudou de assunto completamente. Mas se você entender por esse viés do uso da língua, a gente vai ver que ele não está falando de coisa separada. Ele está falando do nosso proceder, aquilo que a gente fala, de como a gente lida no dia a dia, que reflete ou não a obra de Cristo em nós. Segundo o conselho que ele nos dá esta manhã, então, cristão, cuidado com a língua. Não fale orgulhosamente, não fale arrogantemente diante do Senhor. Lucas, como nós fazemos isso? O texto vai nos dizer. Atendei agora, versículo 13. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Às vezes a gente profere certezas muito grandes, como se nós tivéssemos domínio de todas as situações. Eu acho que um exemplo recente que mudou essa nossa perspectiva foi justamente o que acabamos de sofrer, a pandemia. Quantos, se não disser todos, inclusive esse que vos fala, inclusive eu, planejamos o nosso ano inteiro de 2020, fizemos vários planos, e aí veio a pandemia, igual aquele trator da Conurb, e passa por cima do nosso castelo de areia, some tudo. De um fim de semana para o início de semana, a nossa agenda mudou completamente. No domingo ninguém sabia que a partir de segunda-feira, naquela segunda semana de março, tudo iria mudar. Mas muitas vezes nós falamos como se tivéssemos domínio do tempo e do espaço. Não, porque daqui a 10 anos eu vou estar assim, assim, assim. A minha empresa, e meus irmãos, aqui não é não se programar, não planejar, não é esse o fato. É agir de forma arrogante, não levando em consideração que a nossa vida ela não nos pertence. E de que um dia para o outro, Deus ele pode nos levar a coisas que a gente não sabe, ou Deus pode desfazer planos que Ele tinha. Enquete básica. Alguém planejou há 10 anos atrás a sua vida como estaria exatamente hoje? Ou a sua vida foi tomando diferente extensão? Você é igual como eu, provavelmente você não está onde você planejou 10 anos atrás. E graças a Deus por isso. O ponto é que quando a pessoa, principalmente o cristão, lembrando, é para cristãos que ele está falando, se porta arrogantemente diante do Senhor, ele está praticamente dizendo, Senhor, deixa aqui da minha vida, eu cuido, eu sei tratar dela melhor do que você. Ah, meus planos são melhores que os seus. Não, a minha mente planejou coisas que nem o Senhor imagina. Arrogância. Arrogância. Provérbios 27:1 vai nos ensinar. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos.
dia de hoje é uma dádiva, meus irmãos. Uma dádiva para ser vivida diante de Deus. Como o nosso futuro também. E aí, se você lembrar da pregação da semana passada, do versículo 10 do capítulo 4 que nós temos, ele mostra duas posturas diferentes em relação a Deus. A do versículo 10, anterior ao texto que lemos: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, um andar humilde diante de Deus. Senhor, eu planejei isso aqui. É o meu desejo fazer isso aqui. Mas seja feita a sua vontade. Porque a sua vontade é melhor. Porque o Senhor vê o que eu não vejo. Porque o Senhor sabe conduzir a minha vida. E eu até canto que o Senhor é o meu pastor e que nada vai me faltar. Eu até leio que eu posso deitar e logo pegar no sono porque o Senhor cuida de mim. Então, esse é o meu plano. Mas faz o teu querer, faz a tua vontade. Andar humilde diante de Deus. Em contraponto com essa postura que o Tiago está nos ensinando, que não devemos ter. Não, porque eu vou fazer acontecer. Não, porque amanhã você vai ver. Desconsiderando que a nossa vida, nem a nossa, ela está nas mãos de Deus e pertence a Ele. O texto ele segue, ele vai nos lembrar que muitas vezes essa arrogância diante de Deus, ela aponta para a avareza do coração. E Jesus ele vai contar uma parábola que lembra exatamente isso que Tiago está falando. Ou seja, em ordem histórica, Jesus ensina, o apóstolo Tiago, como um bom discípulo, recorda as palavras de seu mestre. Lucas, e que parábola é essa? Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 15 a 21. Em que ele vai dizer o seguinte: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regalas. Mas Deus lhes disse: loucos, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Por avareza faz planos, constrói, destrói e constrói, levanta, ergue. Mas ele não tinha consciência de que ele não viveria mais uma semana, mais um mês, mais um ano. E essa é a nossa vida, meus irmãos. Às vezes, pensando nas nossas relações, a gente fala: não, mês que vem eu peço perdão, me conserto com meu irmão. Não, na semana que vem eu vou ser fiel, vou trazer o dízimo e a oferta. Não, no mês que vem, no ano que vem eu começo a ler. Ano que vem, 1º de janeiro, eu preparo um ano de leitura bíblica e começo a ler certinho. A gente vai planejando como se nós tivéssemos controle do tempo. E esquecer que a nossa vida, ela não está nas nossas mãos. Lucas, então, qual é a postura que temos que ter diante de Deus? Uma vez mais. Em vez disso, Tiago vai nos dizer no versículo 15: devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, uma vida que entende a sua posição em relação a Deus, uma vida que é humilde em relação. Se nós temos que ter o cuidado com a língua para não falar mal do irmão, e também temos que ter cuidado para não falar orgulhosamente, arrogantemente diante do Senhor. A pergunta que nos fica, porque ouvimos isso, eu e você, a respeito desse texto,
Você pratica isso, você vai praticar isso, uma vez que você tomou conhecimento desse texto. A obra que Deus fez na cruz, em Jesus Cristo, Ele te salvou, Ele resolveu o pior do seu problema. E agora te convida, a partir de agora, a partir de segunda-feira, a partir de terça-feira, a viver uma jornada diferente, em que você não fala mal do seu irmão, não julga precipitadamente, sem misericórdia, em que você não fala diante dele de modo arrogante, mas que você vive uma vida... Acho que falhou aqui. Som. Acabou. Mas que você vive uma vida que reflita o caráter de Cristo. Porque é isso que você e eu somos, meus irmãos. O que é o cristão, meus irmãos? O que a gente diz quando fala que somos cristãos? Não é pequenos cristos? Não é imitador de Cristo? Não é discípulo de Cristo? O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que ouve as suas palavras e as pratica. E aí ele conta uma parábola. É como aquele homem que constrói sua casa sobre a rocha, em que vem a chuva, como a de hoje, em que vem o vento, em que vem o que for, mas ele permanece alicerçado, porque ele ouve e pratica. Mas aquele homem que ouve apenas e não põe em prática, que fala mal do irmão, que continua se portando de forma arrogante diante de Deus, como se tivesse controle de tudo, ele é como aquele homem que constrói sua casa sobre areia, e que no primeiro vento vem abaixo. Diante da palavra do Senhor, a minha oração para mim e para a sua vida é que nós ponhamos em prática o que o apóstolo Tiago está nos ensinando, o que o Espírito Santo está falando conosco por meio da sua palavra. Amém? Vamos orar? Santo Deus, perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes ouvimos e não pomos em prática a sua palavra. Nós já confessamos nossos pecados hoje, Senhor Deus. Nós já nos apropriamos da tua promessa da graça. E uma vez mais queremos reafirmar, Senhor, que pelo teu Espírito, Pai, pelo teu poder sobre nossas vidas, nós queremos imitar a Jesus Cristo, Pai, não falando mal do irmão, não julgando o irmão, Senhor, muito menos sendo arrogantes, falando arrogantemente diante de ti, Senhor. A nossa vida pertence a ti, Senhor. O nosso viver hoje ele tem que ser para manifestar a glória do Senhor. Então faz conosco isso, Senhor Deus. Nos fortaleça a ti obedecer, a pôr em prática a tua palavra. Recebe a minha vida, a vida da tua igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém.